Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora o JR Entrevista. Hoje nós recebemos aqui no nosso estúdio o senador Nelsinho Trade, do PSD do Mato Grosso do Sul. Senador, seja muito bem-vindo ao JR Entrevista. Tiago Nolasco, meus cumprimentos a você, a todos os telespectadores, pessoal das redes sociais. É um prazer muito grande estar participando mais uma vez desse bate-papo que eu tenho a certeza vai ser muito agradável. Senador, pela segunda vez, o senhor está assumindo aí a presidência, assumiu a presidência de uma das comissões mais importantes do Senado Federal, que é a Comissão de Relações Exteriores. E a gente está num momento que as relações internacionais estão muito em discussão, principalmente após o presidente americano Donald Trump estar aplicando uma série de tarifas em países, inclusive em produtos brasileiros, como o aço. De que forma a comissão pode atuar nesse assunto? Muito bom. A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional também faz parte. A Comissão de Controle de Atividades de Inteligência são 3 itens que estão dentro de uma estrutura. Ela realmente tem um papel preponderante nas relações externas do nosso país com o mundo globalizado de hoje. E cada vez mais essas relações têm que ser aprimoradas, aperfeiçoadas e principalmente cultivadas. Porque a partir do momento que você cultiva, aprimora, aperfeiçoa uma relação com determinado país, atrás disso vêm os negócios. Porque você não vai fazer negócio com ninguém se você não se dá bem com esse alguém. Isso é na relação pessoal. Começa com a confiança. Exato. A relação de países também é assim. Então, o que a gente tem observado, principalmente depois, essencialmente depois que o presidente Donald Trump tomou posse, é essas medidas que estão sendo anunciadas nos Estados Unidos com impactos globais. Não é só no Brasil. Repercute em vários locais do mundo a partir do momento daqueles produtos que ele sobretaxa que tem a ver com um determinado país em detrimento do outro. Agora, eu estava, dia desses, raciocinando comigo mesmo e lembrei da pré-campanha e da campanha do presidente Trump. Tudo isso que ele está fazendo, ele falou que ia fazer. Falou, eu estive lá cobrindo a campanha. Então, aquela história, você esteve lá cobrindo. Então, estou certo com essa. Falou, essas propostas eram as propostas dele mesmo. Questão de imigração, questão de tarifas. Eu imagino assim, vamos dizer, se eu tivesse num posto executivo que poderia ser afetado nessa questão, teria que ter um planejamento mínimo de reação à eventual ação que agora está acontecendo, para que a gente possa, de forma racional e sensata, saber fazer esse enfrentamento. E de que forma vocês, dentro do parlamento brasileiro, podem contribuir para essas negociações? De que forma vocês pretendem atuar? Nós vamos atuar com fatores proativos. Nós vamos fazer debates dentro da Comissão de Relações Exteriores, fazer com que a gente possa tirar ali sugestões, que a gente possa se fazer presente com voz, principalmente, naqueles que têm o poder de decisão do lado do executivo. Por quê? Porque é a legitimidade que nós estamos exercendo num dos papéis que a comissão deve exercer. Promover fóruns, promover encontros consultivos com pessoas renomadas, afeitas a essa área, trazer pessoas mais experientes que podem dar um norte para nós de situações relativas a essas consequências, porque uma situação como essa, eu imagino que o que não deve deixar para ser acontecido logo de pronto é um confronto direto. Então o senhor acha que o ideal é negociar, não é com certeza já emitir, por exemplo, uma taxa retaliatória? Na visão do senhor é negociar. Eu tenho uma premissa comigo mesmo. Ninguém ganha com briga. Nem aquele que acha que ganhou, nem aquele que perdeu.
Eu entendo que a gente tem que buscar o diálogo, tem que buscar o entendimento. A gente teve um exemplo anterior, no governo anterior, quando também houve uma sobretaxa do aço e do alumínio. A ministra Tereza Cristina da Agricultura, que hoje é senadora, inclusive... 2018, isso. Isso, 19. 19? Inclusive, ela é vice-presidente da comissão. Ela pegou um avião aqui, foi para os Estados Unidos, ficou 10 dias lá e veio com o resultado da solução pronta para ser aplicado no mercado brasileiro. Rapidamente, antes da gente encerrar esse assunto, além do aço e do alumínio, preocupa algum outro produto agrícola, por exemplo, etanol, preocupa com essa negociação com os Estados Unidos? Tem mais algum item da nossa pauta de exportação que preocupa? Eu penso que sim, porque vai saber o que passa na cabeça do presidente Trump. Aí ele dorme de um jeito, acorda de outro, e naquele dia que ele acorda, ele resolve sobretaxar algum produto. O que a gente racionalmente, sensatamente deve fazer? Se planejar e se prevenir. Porque nós não podemos também, em cima de ações que vêm de lá para cá, ficar esperando as coisas acontecerem. Não Prevenir podemos. de que forma? Vamos exercitar mais o diálogo e o entendimento com eles. Tá certo. Bom, vamos falar também sobre a relação do Brasil com a Argentina agora. Como que a comissão pretende atuar nesse contexto do Mercosul? A gente tem lá o presidente Javier Milei, que tenta diminuir a influência do Mercosul, né, nas negociações do bloco com outros países. Ele defende também fazer negociações diretas. Como que o senhor está vendo essa situação? Como que vocês também podem contribuir de alguma forma para essa discussão? Bom, para você, telespectador que está nos assistindo, a gente também é o chefe da delegação da representação brasileira no Parlasul. Então, praticamente de 40 em 40 dias, a gente reúne com os parlamentares do Paraguai, da Argentina, do Uruguai e do Brasil. Justamente para tratar sobre Mercosul, sobre Parlasul, que é o parlamento do Mercosul. O que a gente já observou a partir do momento que esses parlamentares novos, principalmente ligados ao governo Milei, chegaram lá? A gente notou de início um esfriamento, porém, a partir do momento que você foi exercitando uma proximidade com eles, hoje eles já defendem a questão do Parlasul. Tanto é que tem ações que a gente está tomando em conjunto, ouvindo muito eles, porque se a gente deixar isso solto, pode vir a ser um problema, sim. Até porque o presidente, pelo viés ideológico, já anunciou que para ele o Mercosul não faz diferença, só que não é isso que a gente sente nos parlamentares que lá atuam. Senador, é muito diferente, né, o discurso de campanha com depois a efetividade ali no governo, né? Muitos políticos a gente tem aí, o Milei e outros vários que a gente acompanhou, falando das relações entre países, que vai diminuir a relação com esse país. Depois, por exemplo, o Milei falou que ia diminuir a relação com a China, e depois, né, teve que mudar. Uma coisa é o discurso de campanha, né, senador? Outra coisa é efetivamente governar. Tiago, muito bem observado essa sua constatação. Costumo dizer que a hora que a responsabilidade de quem senta na cadeira de um executivo, que tem um país todo pela frente para gerir, ela pesa. Ela pesa, e muitas das medidas que, porventura, a ideologia poderia fazer você tomar, você repensa para o bem da própria sociedade que você está administrando. Então, eu acredito nisso em relação ao Mercosul, porque a relação Brasil-Argentina de comércio, ela é próspera e boa para os dois lados. Então, eu imagino que tem que ter muita calma nessa hora para querer tirar de sintonia esse tipo de entrosamento. E o acordo do Mercosul com a União Europeia? O senhor acha que sai realmente agora em 2025? E qual que é a visão do senhor sobre o acordo? É um acordo benéfico para a nossa economia? Por favor, a sua opinião. A minha opinião
eu costumo dizer que as dificuldades que a gente tem na vida, elas acabam sendo parteiras das soluções. Muitas vezes você está com um problemão difícil, mas você tem que resolver ele, você tem que solucionar ele. Eu penso exatamente essa frase é muito própria em relação a essa pergunta que você fez. Nós vamos tirar dessas dificuldades lições para as soluções serem apresentadas. Então, não subestime a capacidade de engenhosidade de reação do mercado brasileiro, da população brasileira e do governo brasileiro. Esse acordo é uma preocupação de vocês na comissão? Sim. Acompanhar o andamento desse acordo? Já fomos para Bruxelas, no Parlamento Europeu. Eu tive a oportunidade lá. Esse é um acordo que a gente vem discutindo aí mais de 2 décadas. Antes desse acordo ficar mais claro, a gente foi defender esse acordo lá. Eu me senti jogando na bamboneira contra o Boca Juniors. Porque estava todo mundo lá contra... Os franceses estavam lá firmes. Contra, saindo saliva pela boca para pegar a gente. E a gente conseguiu, foi uma comissão de 3 parlamentares do Brasil, eu, o Arlindo Chinaglia e o Celso Russomano, e a gente conseguiu fazê-los entender que não é como eles estavam falando. Pelo menos esfriamos a temperatura. Eu penso que essas situações globais vai fazer com que, de forma imperativa, tanto a União Europeia quanto o Mercosul, eles precisam se agrupar. Precisam de novos mercados. Não tem outro caminho para esses conglomerados de países. Agora, isso não é uma tarefa simples. Uma vez eu perguntei para um diplomata quanto tempo leva para formatar um acordo entre 2 países do mesmo, vamos dizer, da América do Sul, Brasil e Paraguai. Ele falou, em torno de 4 anos. Imagina entre 2 blocos. Então, é assim mesmo. Bom, senador, o papo está muito bom, mas eu preciso dar um recado aqui. Você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00:30 e também nas nossas redes sociais. Só para encerrar essa questão do acordo Mercosul-União Europeia, na visão do senhor, é um acordo vantajoso para a nossa economia? Eu penso que sim. Pelo menos oportunidade de negócio vai ter. Eu acho que no mundo de hoje, você tem que ter esse horizonte de oportunidades. Porque para você se adaptar a fazer o negócio com a oportunidade que está se apresentando, eu tenho a certeza que, principalmente nós brasileiros, vamos saber se adequar a isso. Bom, na Comissão de Relações Exteriores, vocês precisam de uma interlocução muito grande com o governo federal. Como que já estão as comunicações com o ministro Mauro Vieira e também com outros integrantes do governo? Muito boa. Eu não tenho nenhum problema de relacionamento com o chanceler Mauro Vieira. Já estive com ele numa conversa franca, clara, objetiva, pragmática, de olhar para frente, fazer com que as coisas do Brasil possam andar para frente. E digo a você que isso não vai ser problema. Nós vamos ter uma ação propositiva muito forte nessa relação do chanceler Mauro Vieira, do Itamaraty, com a Comissão de Relações Exteriores. E isso não quer dizer nada de você estar com o governo A, B ou C. Nós estamos com o Brasil. Essa é a nossa máxima. E vocês também fazem um acompanhamento, né, de todo o trabalho realizado pelo Ministério de Relações Exteriores. A gente faz o acompanhamento, a gente sabatina os embaixadores. Inclusive, nós temos uma lista de 10 já prontos para poder serem lidos pelo presidente Davi Alcolumbre, que ele tem que ler a indicação que veio do Itamaraty, para a gente poder designar um relator na comissão e, a partir daí, convocar esse embaixador, esse diplomata, para poder passar pela sabatina. Aí é votado na comissão, aí vai para o plenário e tem que ter lá a maioria para ele poder ser designado. E qual que é a sinalização que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, tem dado a vocês? De que as discussões de relações internacionais, elas são prioridade também? Olha, o presidente Davi, ele tem uma característica muito forte. Já eu fui presidente com ele na outra gestão, em 2019 e 2020. O presidente Davi, ele divide responsabilidades. Ele delega e te empodera
para poder resolver as coisas. Isso ele já fez comigo. Ele falou, olha, o seu quadrado é esse aqui, toca porque eu confio em você. Então, eu estou absolutamente confortável em relação a isso. É lógico que temas mais sensíveis, como ele é o presidente da casa, eu tenho que fazer essa articulação com ele, e para que as coisas possam, como eu sempre disse e volto a dizer, andar para frente. Eu sou um cara que gosta de olhar para frente. Bom, vamos falar um pouquinho também sobre a atuação do senhor no parlamento como um todo, né? Agora a gente teve recentemente uma substituição no Ministério de Relações Institucionais, né, que é o ministério do governo federal que faz a interlocução política, né, do parlamento com o Poder Executivo, entrando Gleisi Hoffmann, deputada, que agora é ministra Gleisi Hoffmann, como articuladora do Palácio do Planalto. Como que o senhor viu essa mudança feita pelo presidente Lula na articulação política? Na visão do senhor, melhora ou não a relação com o parlamento? Eu penso que se ele foi forçado a fazer isso, é sinal de que ele está buscando um aperfeiçoamento, uma melhora, até em detrimento às situações de pesquisas eleitorais que estão se apresentando por aí. Eu espero que possa ser proativa, resolutiva e que essa interlocução possa ser franca e transparente com os vários setores do Congresso Nacional. Porque o Congresso Nacional, ele é o retrato da sociedade. Ele não tem ali só gente de esquerda. Ele tem gente de esquerda, gente de centro e gente de direita, que compõe todo um colegiado, que precisa ser valorizado e respeitado, porque todo mundo entrou ali com a vontade popular do voto democrático. Senador, e como que tem sido a postura do senhor com relação a isso? Porque o senhor é de um estado agrícola, né, que tem uma posição mais conservadora, só a gente vê os últimos resultados eleitorais lá do estado, e o senhor está no PSD, um partido que compõe a base do presidente Lula. Como que tem sido a atuação do senhor? Eu sou num campo centro-conservador, nunca escondi isso. Porém, o meu partido, o PSD, ele tem uma característica muito forte. Isso já vem desde quando a gente foi convidado pelo presidente Gilberto Kassab, de respeitar e conviver com a divergência. Eu fui líder do PSD, tinham 11 senadores, e eu líder desses 11. 5 era do Bolsonaro e 6 do Lula. E a gente convivia harmonicamente, respeitando um ou outro as posições. E quando não dava para achar um consenso, liberava a bancada para cada um emitir sua opinião. Então, dentro do PSD, a gente tem um conforto em relação a isso e a gente entende que esse é o melhor caminho para você conviver na política. Porque a política, ela não é só você ter um lado. A política é o lugar da divergência, da contradita, do debate, do diálogo, daquele que tiver uma exposição melhor, convencer o outro. Essa é a arte principal da política. Pois é, mas como que o senhor vê justamente a gente caminhando cada vez mais no sentido contrário, né? No sentido da polarização? Por exemplo, o senhor estava me dizendo da postura do senhor com relação ao governo do presidente Lula. No governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, o senhor chegou a ser cotado para ser ministro, né? E como que o senhor vê que, apesar dessa tentativa de apaziguar os ânimos, a gente continue com uma situação tão polarizada no país? Olha, eu vejo essa polarização assim, muito boa para os dois lados que estão polarizados. O centro... Eles criam uma bolha e aquela bolha é intransponível. Então, você só ouve falar em Lula e Bolsonaro e Lula. O Lula é bom para ele ter o Bolsonaro e o Bolsonaro é bom para ele ter o Lula. Você não consegue, em função dessa polarização, emergir alguém de centro para poder falar, estou aqui, estou com essa proposta. Então, até quando isso vai acontecer, não posso prever. Mas eu entendo ainda que essa polarização deva acontecer ainda nas eleições gerais do ano que vem. É exatamente essa minha pergunta. O senhor acredita que vai continuar a polarização? Eu penso que vai, porque mesmo que um não possa ser candidato ou que o outro não queira ser, porque a gente escuta falar isso, vai vir alguém do campo da esquerda e do campo da direita. Agora, se eles vão conseguir construir essa bolha para poder fazer essa polarização, é uma outra história. Até poder vir alguém que possa emergir desse campo do centro e ser tão atraente e cativante
para fazer com que as atenções se voltem a ele. Senador Nelsinho Trade, a gente continua daqui a pouco o nosso papo. O JR Entrevista vai para um intervalo e na volta a gente continua esse bate-papo com o senador Nelsinho Trade. Continue com a gente. Estamos de volta com o JR Entrevista. Aqui com a gente o senador Nelsinho Trade, do PSD do Mato Grosso do Sul. Vamos falar um pouquinho do estado do senhor, o Mato Grosso do Sul. Tem uma importante obra que a gente já falava dela há muitos anos e que agora parece que ela vai sair do papel mesmo, né? Que é a Rota Transoceânica. Qual que é a importância dessa rodovia que vai ligar o Brasil ao Pacífico? Muito importante essa sua pergunta e ainda bem que, olhando agora e olhando para trás, quando a gente falou desse sonho, ele já está querendo se despertar para tornar uma realidade. Eu tive a oportunidade de visitar trechos dessa obra. Para você que está nos assistindo, é um traçado rodoviário que atravessa o Brasil, entra no Paraguai, passa pelo norte da Argentina, chega no Chile, onde portos do Chile estão prontos e adaptados para poder transportar as mercadorias para o continente asiático pelo Pacífico. Quais mercados e quais produtos nossos da pauta de exportação vão ser beneficiados? Basicamente a produção agrícola? Sim, basicamente a produção agrícola, mas o mais importante disso, Tiago, é o seguinte: o estudo do IPEA demonstrou que essa rota tem viabilidade econômica, porque ela diminui em 14 dias de viagem e 8.000 quilômetros marítimos a menos, reduzindo o frete em até 40%. Do que sair pelo Porto de Santos, do que sair pelo Paranaguá, Porto de Santos. Por exemplo. Então, quem não ainda conhece esse traçado e essa rota, procure saber, porque é uma oportunidade que vai estar aí na frente, num horizonte muito próximo, pronta para a gente poder estreitar ações de negócios com os países asiáticos, principalmente. A gente sabe que ali é uma área com relevo muito acidentado, né? A gente está falando ali da Cordilheira dos Andes. Grandes caminhões conseguem fazer essa rota? Então, lá no meu estado já teve um grupo liderado pela Setlog, que é uma empresa de transporte logístico, que já realizaram expedições juntos para ver em loco como que era isso. E cada vez que eles faziam uma expedição, parece que já fizeram 3 ou 4, voltavam com mais encantamento do que da vez anterior. Então, o que a gente pode dizer? O entrave principal, que era a ponte que liga o Brasil ao Paraguai, mais precisamente Porto Murtinho com Carmelo Peralta, Porto Murtinho no Mato Grosso do Sul, com Carmelo Peralta já no país vizinho, no Paraguai, ela já está mais de 60% pronta. Então, a previsão é de que no ano que vem isso possa ser inaugurado. Já estão tendo tratativas das aduanas desses 4 países para poder também uniformizar esse tipo de fiscalização no sentido de fazer valer a redução dos quilômetros e do tempo de viagem. Bora falar também, senador, vamos falar também sobre a questão dos alimentos, né? O senhor é de um estado que tem uma grande produção agrícola e a gente está tendo aí uma alta nos preços dos alimentos, uma alta considerável nos últimos meses. Como que o senhor vê essa crise? É um problema que vem do campo? É um problema mais econômico, estrutural do país? Como que o senhor vê essa situação? Habitualmente, esse mercado é regulado pelo dólar, tanto na produção quanto na venda da própria produção. E, a partir do momento que há um aumento do dólar, isso reflete diretamente na mesa daquele que está precisando comprar esse ou aquele alimento. Em relação aos produtos agrícolas brasileiros, nós temos um problema bom. Qual que é esse problema bom? Ele é de qualidade, com atestados de sanidade e de qualidade comprovada. Por isso, essa reação, principalmente da França e de alguns outros setores do mercado europeu, em relação ao acordo de livre comércio com o Mercosul. O problema não é o Mercosul, o problema é o Brasil na qualidade e na sanidade dos nossos produtos, que, em comparado com os de lá,
a gente tem uma vantagem, assim, a qualquer disputa. Então, esse é um problema bom. Agora, cada vez que surgem situações como essa, nós temos que buscar alternativas para poder, de forma planejada e estratégica, se sobrepor e criar novas frentes de mercado em relação a essa situação. E isso já está acontecendo naturalmente. Se você observar o que os países asiáticos, liderados pela China, estão entrando no mercado brasileiro e na América Latina como um todo, é algo que está aí a olhos vistos para quem quiser ver. Bom, e o senhor acha que é possível, olhando para o consumidor interno, a gente ter uma redução nos preços de que forma? Bom, primeiro, essa tentativa que o governo fez de zerar os impostos de importação. Segundo, caprichar no investimento do Plano Safra. Fazer com que tenha facilidade de crédito, onde se possa ter condições de negociações melhores para quem deve, onde tenha taxas de juros mais atrativas, aquecer e estimular o mercado interno com aquilo que a gente tem na mão, que é o Plano Safra. Então, eu penso que atacar isso é algo que também vale a pena ser tentado. Para a gente terminar, senador, vamos falar sobre o Pantanal. Vamos. Né? Problemas de queimadas no Pantanal. De que forma você acha que é possível a gente melhorar a proteção desse bioma? Primeiro que o Pantanal, tudo que acontece lá é uma consequência do que ocorre na Amazônia. Por isso que eu sou presidente do Parlamento Amazônico. Não só por uma questão de convicção ideológica, porque eu sou a favor da natureza, eu gosto de preservação, eu acho que o desenvolvimento tem que ser feito com sustentabilidade. Agora, tudo que ocorre lá, que chove menos por lá, e essas chuvas que deveriam vir para a região centro-oeste não vêm, o que ocorre no Pantanal? Uma estiagem seca a vegetação de uma forma que você, a qualquer foco de incêndio, é praticamente e humanamente impossível você apagar. Então, das 2 vezes que teve esses incêndios lá de forma mais intensa, eu sobrevoei as 2 vezes. Certo. Uma na gestão do Bolsonaro, com o deputado atual Ricardo Salles, que era o ministro do Meio Ambiente, e agora, de novo, com a Marina Silva, no governo Lula. O que a gente observa, fora os incêndios? Uma estiagem e uma vegetação tão seca que lá de cima dá para você ver. O que não é normal, né? O que não é... Porque lá uma área úmida. Pântana, daí o nome Pantanal. Lá tem o que a gente chama, que são os braços do Rio Paraguai, as baías. As baías todas secas. E aonde você vê uma baía com um pouquinho d'água, você não consegue ver um espaço no círculo de tanto jacaré que tem para beber água dali. Então, a situação realmente precisa ser equacionada para que essas consequências não venham voltar a ocorrer no âmbito do Pantanal. Porque se você deixar só para fazer esse enfrentamento na hora que o problema existe, amigo, não tem enfrentamento humano que você consiga fazer. Só para de pegar fogo quando vem a chuva. É impressionante. Bom, no JR Entrevista de hoje, a gente recebeu o senador Nelsinho Trade. Muito obrigado pela presença do senhor aqui. Eu que agradeço, Tiago Nolasco. Um abraço a todos vocês. Muito obrigado por acompanhar a nossa entrevista. E deixo também um abraço a toda a equipe da Record. Bom, nós ficamos por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00:30 e também nas nossas redes sociais. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Tchau.